Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Que bom que você conectou a este canal. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. O testemunho de hoje é incrível. Testemunho de superação, de transformação e de milagres relacionado a tudo aquilo que o Senhor faz. Então, se você não segue ainda esse canal, por favor, faça isso, siga esse canal, envia para outras pessoas. Eu tenho certeza que muita gente vai ser tocada pelo que vai ouvir aqui. Aproveita então, pega o aviãozinho aí e manda para um monte de gente. Fala, olha, vem assistir o programa comigo, porque hoje o programa será incrível. Estou muito feliz em receber essa mulher linda aqui comigo hoje, pastora Vanessa. Para mim é uma imensa honra te receber nesse programa. A honra é toda minha, apóstola. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês que estão aí do outro lado, a minha apóstola, né, pela confiança. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. Pastora Vanessa é a esposa do pastor Ananias, que esteve conosco a semana passada, contando todo o testemunho dele. Ele falou muito dessa mulher maravilhosa, né? Essa mulher linda aqui foi muito citada. Então agora nós vamos conhecer a história da pastora Vanessa. Ele disse assim, olha, se eu vim de uma família um pouco desajustada, a Vanessa, então, aconteceu muita coisa no passado dela, né? Aconteceram muitas situações aí. Então vamos entender certinho hoje. Eu queria saber quem era a pastora Vanessa antes de Jesus. Certo, vamos lá. Nessa longa jornada perante essa programação. Apóstola, antes de Jesus, não somos nada, absolutamente nada. Na verdade, com o tempo observei e venho observando ainda como o Senhor é grandioso e misericordioso, majestoso. Eu não consigo iniciar algo se não apresentar Ele, porque eu sou completamente apaixonada por Jesus. Glória a Deus. E eu inicio falando sobre Ele, porque se não fosse Ele eu nem estaria aqui, né? Verdade. E sem Jesus eu era uma menina completamente desamparada, órfã de pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos e ele era tudo para mim, representava absolutamente tudo. E quando eu perdi meu pai aos 12 anos, para mim, é como se eu tivesse perdido a minha vida também, o meu fôlego da vida também. E ali foi uma longa trajetória de tristezas, rejeições, inferioridade, miséria, tanto comportamental, quanto também na íntegra de fato, e também com pensamentos de escassez. E foi assim que eu fui sabendo quem era Jesus, porque é na escassez das nossas dores que ele aperfeiçoa o poder dele, né, das nossas fraquezas. Então, ainda muito cedo, ele sempre me deu sinal. Por que que eu falo ainda muito cedo? Porque eu vim da religião chamada Umbanda, né, onde muitas pessoas são praticantes dessa religião, e eu vim da Bahia, baiana, Feira de Santana, nasci lá, e aos 6 meses de idade vim para São Paulo com meu pai, e conheci pessoas, família, assim como a minha mãe Cícera, que me criou e me cria desde os meus 6 meses de idade. E com isso eu sentia muita alegria até a perca do meu pai. E ali foi dado completamente uma perca de uma essência de uma pessoa. Então, quando você me pergunta quem era Vanessa antes de Jesus, ela não era nada e ela era órfã. Mas a grandeza do Senhor me alcançou e me fez ser filha. Glória a Deus. E essa ser filha que eu digo é até a eternidade, porque na verdade eu entendi que eu sempre fui pertencente a Ele e eu só consegui entender em meio à minha maior dor. E foi a perda do seu pai. Sim, era tudo que eu tinha. E aí você passou a ser cuidada pela sua madrasta, no caso? A minha mãe Cícera, ela já estava com meu pai desde meus 6 meses de idade. Entendi. Meu pai se juntou a ela assim que ele veio da Bahia.
Então, quando ele me trouxe para cá, para São Paulo, ele me trouxe de ônibus com uma certidão de nascimento com fita crepe, e por muitos anos foi essa identidade que fez acontecer muitas coisas incompletas, vamos dizer assim, na minha vida. Muitas coisas eu não consegui obter êxito por não ter uma identidade. E o mais legal de tudo isso é saber que hoje eu tenho uma identidade não só na parte de estética de um papel, mas uma identidade como filha. Glória a Deus. Vanessa do Carmo de Paula, Vanessa filha de um Deus vivo e Vanessa que faz todos os dias alguém ser curada através das feridas que foram fechadas já e curadas e restauradas por Jesus. Amém. Que bênção, que transformação, hein? Sim. E como é que foi essa questão da conversão? Me conta um pouquinho. Você vem de uma religião afro, então. Isso. Você praticava isso? Como que era? Sim, porque quando a gente não conhece o caminho, o que nos apresenta é a verdade. Sim. Mas João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. E eu conheci essa verdade, na verdade, há 10 anos atrás, há 11, né? Anos atrás, quando eu passei no encontro com Deus, e na minha vida, assim também na vida da minha família, houve uma metanoia. Uau, né? Uma transformação. Como diz lá em Romanos 12:2, uma transformação de mente para que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E ela vem sendo perfeita, porque não vivo mais eu, mas literalmente é Ele que vive em mim. Glória a Deus por E isso. automaticamente vive na minha família. E essa trajetória ela foi completamente mudada, porque eu não só senti, mas eu compreendi que eu sou filha e eu me sinto pertencente a esse Deus ao ponto de querer que todas as outras pessoas sintam esse amor e essa paternidade. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas aí me conta então o processo dessa conversão. Como é que foi tudo isso para você? Sim, como que Deus te chamou? Como é que foi tudo isso? Como eu falei, né, eu vim do umbandismo, minha mãe ainda tem essa religião como atuante sobre a vida dela, minha mãe Cícera, e ali eu era Ogã, né, no terreiro que a gente frequentava naquela época, então até os meus 13 anos foi na onde eu tinha como religião que foi me apresentado, né, e voluntariamente por ela, e até meus 13 anos eu estava ali, eu cantava, servia a outros deuses, né, mas eu nunca me senti pertencente de lá, né? Eu nunca recebi nenhuma entidade no meu corpo, sempre foi muito blindado, ninguém nunca entendia o porquê que eu não recebia algo, né? Porque meus irmãos ainda menor já recebia, né? Já tinha essa espiritualidade mais cravada sobre a vida deles, e eu não. E aí, depois foi me apresentado o catolicismo, né? Minha mãe me colocou para fazer catequese, mas eu não consegui concluir, porque eu não conseguia. Eu cabulava catequese, mas eu nunca fui uma menina de cabular em aula nem nada, mas eu cabulava catequese naquela época porque eu não conseguia se sentir pertencente àquela religião ali, naquela situação. E ali eu comecei a ter vontade de ir para a igreja que era do lado, que é chamada Deus e Amor, né? E eu saía, de vez em entrar na igreja católica, eu entrava na igreja Deus e Amor. Sozinha? Sim. Aí eu ficava entrando lá e tinha aquelas revelações, o Senhor já falando comigo que eu era daquele lugar, que Deus queria fazer grandes coisas na minha vida, que eu ia ser mãe de multidões, que eu ia ministrar para muitos, que eu precisava levar o ídolo do Senhor. Eu não entendia nada naquela época, mas eu sempre soube que havia uma promessa sobre a minha vida. E aí tudo começou de fato, foi quando eu perdi o meu pai aos 12 anos, porque há um pouco mais de tempo que ele faleceu, eu saí da minha casa justamente, infelizmente, por conta da religião que havia afetado ali a área da minha vida, como uma família disfuncional, e a perca do meu pai abalou não só a minha vida, mas como a estrutura da minha família, como base de um sacerdote que se partiu. Então minha mãe, como era uma mulher que não trabalhava, teve que passar a trabalhar, a manter a casa, Sim. a ser provedora da casa. E ali ela teve que deixar meus 2 irmãos mais novos comigo e eu passei a ser a maior responsabilidade, né? Na minha vida e na vida deles. E eu tenho mais 2 irmãos mais novos e eles estavam presos. Então, dia de terça ela visitava meu irmão, segundo mais novo. No final de semana ela visitava o meu irmão mais velho. No final de semana ela também, quando não visitava eles, ela trabalhava,
dormindo no serviço e a maior responsabilidade ficava para mim em casa com meus irmãos. E meio aquele caos todo, porque a família ela tem que se reinventar com uma perca, né, com uma calamidade Sim. tão grande, né, porque meu pai fez hemodiálise e ele teve vários problemas de saúde. Mas até então eu ajudava Morreu a bem cuidar jovem, dele. seu pai, né? 46 anos meu pai faleceu, né? E assim, eu ajudava a cuidar dele, aí ele veio a falecer, e a família ficou completamente disfuncional, porque o que o pastor falou, quando ele foi convidado para o seu programa, ele testemunhou, né, falando que ele tinha problema com álcool, e ele falava que, eu não sei, ele comentou, né, que ele vivia bebendo todos os dias. Então, assim, eu vivi uma hereditariedade sobre a minha vida também. De segunda a quinta, meu pai estava em casa conosco, dia de quinta, sexta, sábado e domingo, meu pai estava no mundo e com outras mulheres. Então, a gente sempre soube, via, né, e a minha mãe, assim, tendo essa situação dentro de casa também. E eu vivi essa situação depois do meu relacionamento, porque o ciclo, ele não foi quebrado, né? E assim, quando eu conheci Jesus, o Senhor quebrou todas as maldições na minha vida e me fez cair todas as escamas que estavam sobre os meus olhos. Amém. E foi através disso que eu encontrei Jesus no meio de uma luz. Aí na minha adolescência, que foi quando eu saí de casa, eu morei um tempo com uma prima minha, depois aos 16 anos de idade eu aluguei uma casa e já Você saiu morava de casa com sozinha. quantos anos? Ia fazer 14 anos. Uau. Aí você vai morar com a sua prima. Isso, aí fiquei lá um tempo, depois com a minha tia, aos 16 anos, eu morei sozinha. Aí morei sozinha em uma casa, abandonei o estudo muito cedo, e eu sempre tive problema de ser também contratada em empresas. Eu fiz curso profissionalizante, mas eu não pude dar continuidade através do curso profissionalizante. Até o Banco do Brasil me chamou para trabalhar, mas eu não podia. Por quê? Porque eu não tinha identidade. Eu fiquei muitos anos aqui em São Paulo, né, sem identidade. Então, meu pai era o maior responsável por mim, porque a minha mãe que me criou, que é a minha mãe Cícera, ela não tem o meu nome. Eu não tenho o nome dela no meu registro, eu tenho o nome de Anaildes Moura do Carmo, que foi a minha mãe que de fato me gerou. E com isso, eu morei sozinha. Depois eu não consegui mais dar conta, abandonei os estudos, porque a coordenadora chegou e falou: não tem como você trabalhar e estudar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E ninguém sabia a minha situação atual, né? Que eu trabalhava e morava sozinha e eu tive que abandonar a escola, algo que eu sempre gostei de estudar. E aí, depois de um tempo, eu não consegui mais ter isso, porque eu quis voltar a estudar e fui morar com uma amiga minha, na época, e a mãe dela. E fiquei nessa casa, no sofá, na madrugada, foi quando teve um programa, por isso que está me remetendo a algo muito especial aqui, neste dia, porque foi através de um programa, por isso que eu vejo a importância de você estar aqui conosco, sendo ouvinte, e emprestando seus ouvidos para nos ouvir. Porque foi através de um programa, estava inaugurando um programa bem conhecido, que eu aceitei a Jesus, no sofá daquela Uau. casa, só eu e ele. E aí falou: coloca um copo de água e faça ali sua consagração ao Senhor, e se você acreditar, Ele vai estar com você e essa situação de vida vai mudar. E ali eu estava vivendo uma situação de muita calamidade, que foi na onde eu me perdi. Esse 1 ano e meio que eu morava com essas pessoas, essas duas mulheres, a amiga, que era da minha idade, e a mãe. E eu tinha perdido a minha essência, que já não era boa naquela época, mas uma menina muito agressiva sem Jesus, completamente agressiva, não só fisicamente, verbalmente, mas fisicamente. Porque eu vim de uma família que se você apanha na rua, você tem que apanhar dentro. Se você apanha na rua, você tem que apanhar dentro de casa, porque você não fez filho para ficar apanhando na rua. Era o que eu ouvia, né? Mas era a criação e a cultura da minha casa, por isso da família disfuncional. E uma família só de homens, porque eu era a única mulher. E assim, meus irmãos super ciumentos, né? Então não tinha muita oportunidade, nem precisava também com a minha idade fazer muitas coisas. Mas depois que eu saí de casa, eles estavam presos também. Minha mãe, na fatalidade de buscar ali alimentação para a família dela. Eu fiquei nessa casa com essa família e me perdi. Quando eu me digo me perdi, foi na minha essência também. Ali eu conheci outras pessoas, conheci a droga, coisa que eu nunca tinha feito antes. Conheci pessoas, ainda no meu bairro. Conheci outras situações e foi naquele sofá. Era muito recente também tudo, eu não cheguei a viver muito isso.
Mas o Senhor falou, eu tenho algo com você, e você vai abandonar tudo. E se você crer, você precisa me seguir. Veio uma força muito maior que eu. E não tinha ninguém ali naquela noite, era somente eu e ele. E eu se tornei uma só com ele. E eu aceitei ele, ninguém entendeu nada, nunca ninguém entendeu algo. Porque eu era uma pessoa que eu não falava. Todos os meus sentimentos eram reprimidos dentro de mim. Reprimidos, não conseguia falar, não conseguia expor, não conseguia discutir. Isso com pessoas mais velhas devido à criação que eu tive. Mas todas as oportunidades que eu tinha em brigas de escola descontava totalmente nas pessoas. Podia ser homem, podia ser mulheres. E ali eu despejava toda a minha raiva agressivamente em outras pessoas. E aí o Senhor, ele me fez ser pertencente, e foi ali que ele falou, você era órfã, mas eu te adoto hoje como filha. E se você aceitar, nunca mais você vai ser a mesma. E eu disse sim para ele naquela noite. Só que eu nunca tinha comentado para ninguém até então, não tinha entendido a imensidão de se sentir filha e se pertencer a alguém que nunca tinha visto. Mas eu podia sentir de uma forma diferente daqueles outros deuses que eu sentia. Eu senti amor, senti paz naquela noite. E eu comecei a ir com frequência na igreja próxima da minha casa, sem ninguém me convidar. Ao ponto das pessoas que estavam perto de mim também conhecer Jesus, porque algo me transformou de dentro para fora e eu precisava levar esse amor a outras pessoas. Aí depois de um tempo foi quando eu comecei a andar com Jesus, porque até então eu conheci ele, mas eu não tinha experiência com ele. Porque, no caso, eu era simpatizante da fé. Eu amava Jesus, mas eu era simpatizante. Eu ainda vivia em algumas práticas e achava que só amar ele era o suficiente, quando na verdade não é. Porque ele se faz presente na nossa vida de dentro para fora, sim, ao ponto de mudar o nosso andar, o nosso falar, o nosso comportamento e até, claro, nossos pensamentos. E aí eu passei num encontro com Deus, fui convidada. Aí eu achei que eu já conhecia Jesus. Mas ainda assim, eu estava no momento da juventude, não conseguia renunciar o que precisava renunciar, nem eu, nem meu esposo, porque ao longo disso foi quando eu conhecia ele. Na verdade, eu conheci ele desde os 12 anos, mas a gente não tinha nada assim em comum para andar juntos, a gente tinha amigos em comum. Mas nós casamos, porque Deus queria esse plano, né? Sim. É uma história longa, mas nós casamos ali, nos juntamos os panos. Com quantos anos, Van? 17, porque eu estava grávida com 17 anos. Uau! Sem querer. Porque eu não tinha pretensão nenhuma de ser mãe. Não tinha vontade, não tinha expectativa de vida, nunca quis ter filhos, nunca quis ter esposo. Meu pai programou a minha mente para não acreditar em homem, porque automaticamente ele não era um homem confiável para mulheres. Foi um ótimo pai para mim e para os meus irmãos, mas como homem ele falhou. E com o tempo foi começando a entender que ele havia falho. E quando meu pai faleceu, ali no período de calamidade, naquele período ali de perca, no enterro dele, eu disse, pai, me leva com você. Pai, eu não vou conseguir viver mais. Pai, me leva com você para o túmulo. E aquela palavra, ela fez grande poder na minha vida. E eu passei muitos anos buscando, sem saber, uma liberdade, a qual foi uma palavra que havia me aprisionado. Mas, passado resolvido, futuro decidido. Eita glória! Repete essa frase. Passado resolvido, futuro decidido. Ainda em Cristo, tudo só se fez novo quando eu larguei o meu passado. Quando eu fui na criança interior resolver os problemas que havia lá. Sim. E o Espírito Santo me trouxe à memória essa fala. Essa frases que eu havia dito, me leva com você. Porque ele havia me levado, eu me permiti, no caso, no sentido de pensamentos, né? De ter entrado no meu inconsciente, eu ter vivido tanto isso, abortados os meus sonhos, de estudar, de ser alguém, de ter sido advogada, que ele tanto havia me pedido, porque meu pai me pediu muito para estudar. E eu segui a vida assim, me perdi, ao ponto de encontrar Jesus e ele me colocar na rota novamente. Mas
tudo mudou de fato, a virada de chave mudou quando eu passei no encontro com Deus, teve uma metanoia, e a chave principal foi quando eu liberei perdão para as minhas mães, para o meu irmão, para outras pessoas que haviam me feito muito mal, porque eu morei em casa de outras pessoas, em 4 casas, morei de favor. Quando muito nova, quando eu tinha ali que ajudar a cuidar dos meus irmãos, sem a minha mãe impedir, eu me sentia na responsabilidade de fazer algo, então eu fui para o Farol, eu entreguei panfletos no Farol para receber aqueles valores que pagavam por dia, na época era R$ 80, eu me sentia que eu precisava fazer algo, então eu obti sem querer uma responsabilidade muito grande, Sim. eu deixei de ser criança e também adolescente, então tudo foi muito precoce na minha vida, né? Então eu não vivi uma infância da forma que eu deveria viver. Uma pré-adolescência e a adolescência que os meus filhos podem viver hoje, né? E ali no encontro eu liberei perdão para as minhas mães, porque quando eu saí de casa, na minha cabeça, a minha mãe não era uma pessoa que estava afetivamente próximo de mim, e hoje eu entendo por que ela estava com uma depressão profunda, porque ela tinha perdido a mãe dela naquele mesmo ano, ela perdeu o meu pai, ela estava com os 2 filhos dela, que era para ter trago estrutura para ela, estava ali fazendo com que ela também desse o melhor, o que ela nem tinha para entregar, e naquele momento foi também quando eu saí de casa. Hoje eu tenho esse entendimento, mas na cabeça de uma adolescente eu não tinha, Sim. mas após liberar perdão, eu entendi que as nossas dores não são só nossas, o outro também sente dor. Verdade. Hoje eu entendo isso. E quando eu saí de casa, minha mãe veio atrás de mim também, e eu não voltei nunca mais. Só que ali eu também nunca mais fui a mesma, em todos os sentidos. E aí quando eu encontrei Jesus, hoje eu permito que através de Jesus toda a minha família seja encontrada, e ela está sendo encontro Glória a Deus. após encontro. Glória a Deus. E o mais maravilhoso de tudo isso foi que quando eu liberei perdão, até mesmo para minha mãe Ana, que eu tenho o nome dela no registro, depois de 2 meses que eu liberei perdão para ela, no encontro com Deus, ela apareceu. Depois de 2 meses. Fazia tempo que vocês não se viam. Nunca tinha visto até então. Porque minha mãe me cria desde os 6 meses, não é? Minha mãe Cícera. Eu não conhecia a Ana, só tinha o nome dela no registro. Eu não sabia que eu não era pertencente àquela família. Até depois saber ler, ver a minha mãe sempre lá no colégio, explicando para a professora ou para a diretora que ela precisava ir na reunião de alguém que eu não tinha o nome dela. Entendi. Mas eu sempre estudei na mesma escola. Então o Senhor sempre cuidou até mesmo disso. Porque se fosse em outros lugares, até mesmo na época de hoje, eu não poderia nem estar estudando, né? Porque Sim. precisa toda daquela parte Sim. regulamentar, né, para estar. E como foi esse encontro, assim? Como que a sua mãe te encontrou? Então, após eu ter decidido liberar perdão, porque aquele que não perdoa, como diz no livro de Mateus, aquele que não perdoa também não será perdoado pelo Senhor, eu me permiti perdoar, e depois de 2 meses, ela apareceu. Como que ela apareceu? Eu precisava casar, eu estava em fornicação, mas lembra que eu falei que eu não tinha vontade de casar? Sim. Então, tipo assim, eu e o Nani só estávamos indo, na minha cabeça não era para sempre, qualquer hora poderia não ser. Só que como eu estava grávida, eu falava, eu não posso fazer com que essa criança passe o que eu passei. Que ela seja uma bastarda como eu fui. Então eu vou estar. E eu vou ter que ter essa responsabilidade, porque a responsabilidade é minha. E ali eu tive o meu filho, e ali potencializou a raiva que eu tinha na Ana, na minha mãe Ana. Porque tipo assim, como que você some? Como que eu não sabia de história, porque a minha mãe, ela não sabia também muito da história da minha mãe Cícera, que me criou, né? Porque meu pai não falou muita coisa. Meu pai era aquele baiano brabo, bruto, que chega no lugar e fala, ó, tenho uma filha, você aceita eu e minha filha? Aceito, então você é a mãe dela a partir de hoje. Entendi. E foi assim que aconteceu. E com esse registro, qual? Esse registro todo danificado. E assim foi. Quando eu passei no encontro, foi me dada uma nova identidade no reino espiritual, como Esther.
né? Como outras mulheres. E ali, aquilo que era Jacó foi feita uma virada de chave e eu me senti Israel, princesa do Senhor. E eu falei para Ananias, eu quero casar com você. Coisa que eu nunca quis, ele sempre quis, eu falava que não. Porque ele veio de uma família cristã, eu não. Eu não precisava viver aquilo, já estava bom da forma que estava, sendo que nós já chegamos lá com um relacionamento completamente destruído pela bebida, pela pornografia, pelas mentiras, pelo abandono. E o que mais eu sofri na minha vida? Desde a parte que eu fui gerada? Abandono. E o espírito de rejeição é algo que fala muito, né, na vida das pessoas. Sim. Que a gente todos os dias tem que matar esse gigante porque alguém nos abandonou e nós todos os dias tem que se sentir pertencente a alguém, principalmente ao Senhor. E ali, após ele ter feito isso, eu não queria, né, casar, mas depois que eu conheci a verdade, eu me libertei de uma tal forma que eu quis casar. Aí fiz um propósito com o Senhor. Senhor, eu quero casar. Eu vou sair daqui casada. Eu vou viver todos os seus planos que eu entendi a partir de hoje, porque eu nunca soube que era para ter vivido nada disso. Eu não sabia que tinha que viver todos esses princípios e os propósitos do Senhor. Mas quando foi me apresentado, eu tive sede imediata, assim, de querer viver esse propósito do Senhor na minha vida. Renunciar a tudo, largar tudo, que eu já não tinha muito, né? Mas eu queria. Mas queria viver toda essa transformação. Sim, né? sim, Tava porque em Mateus descobrindo algo diz, né? totalmente novo, né? Mateus 6,33 diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Mas eu não queria que fosse acrescentado nada, porque é o que eu digo até hoje. Eu não sigo Jesus pelo que ele vai fazer, é pelo que ele já fez. Amém. Quando eu entendi o significado da cruz na minha vida. Sim. O que ele fez por mim foi a maior prova de amor, e eu ficava pensando na maior prova de amor que eu poderia ter recebido da minha mãe, dos meus amigos, do meu pai, e eu recebi de Jesus. Amém. E eu sou apaixonada por ele, por isso, real, porque eu quis casar. E ele ficou até chocado, né, quando eu falei que queria casar. Ele falou, nossa, a transformação foi notória e eficaz, no mesmo momento, assim, na minha vida e na sua. E eu falei, sim, mas a gente só vai fazer qualquer tipo de relação quando a gente casar. Ele falou, tá bom, mas você poderia ter combinado comigo, né? Saímos dali achando que estava tranquilo, fomos num cartório. Aí que inicia a Ana na minha história. Quando chegou no cartório, eu fui lá fazer o quê? Dar minha certidão de nascimento. Sim. E o cartório não aceitou, rejeitou. Porque ele falou, não tem como. Tá crepe, não tá dando nem para ver mais o nome de seus pais. Você vai ter que ir no lugar que você nasceu, no cartório, na onde você nasceu, que você foi registrada, e pedir uma nova certidão. Eu falei, não tem como. Porque na Bahia eu não conheço ninguém. Eu moro aqui desde os meus 6 meses e eu não conheço outra pessoa, não tem nem como entrar em contato com alguém. Você precisa entrar em contato com alguém, mas eu falei, vocês não conseguem, como cartório, se comunicarem? Hoje dá, apóstola, Hoje depois é da tudo pandemia. Online, né? Hoje, na verdade, é tudo online, você nem precisa mais ir ao cartório. Sim, após a pandemia mudou tudo isso. Só que na minha época, não. Há 11 anos atrás, não. E aí eu falei, e agora? Aí o Ananias, e agora? Porque nós estávamos já há 5 meses de santidade. Só que a gente morava na mesma cama e já tinha um filho, né? E o Senhor nos honrou, como Ele sempre faz e vem fazendo. Ele nos honrou, porque quando a gente vive as maravilhas de Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham, como diz na palavra do Senhor. Passou esse tempo, 4 meses, na verdade. Anaí desapareceu. E foi um choque para mim, porque ela já tinha tentado comunicação comigo quando eu tinha 20 anos, por uma pessoa em comum. E após o casamento, o encontro, aliás, eu precisando casar, uma tia minha da Bahia entrou em contato comigo, e ela falou, oi, Vanessa, e a Camila, minha irmã. Eu sempre soube, né, através da minha mãe Cícera, que eu tinha uma irmã, que é quase da mesma idade que eu. Só que por muito tempo eu pensava, por quê? Ela me abandonou, em seguida ela cuidou de outra. Mas eu sempre tive um sonho dentro de mim, sem falar pra ninguém, de conhecer ela, a minha irmã, porque só tive irmão homem, né? Sim.
E ela entrou em contato comigo e ela falou: Oi, Ela Vanessa, te eu sou ligou? sua irmã, Ela pelo te ligou? Facebook. Facebook. Eu sou sua irmã. E eu falei: Como assim? A minha pressão baixou, eu passei muito mal no dia, estava na casa dos meus líderes de célula da época. E ela falou: Sou sua irmã e tal. Escuta um pouco da nossa história, da nossa versão. Porque quando eu entrei na adolescência, eu não quis saber de nada, porque na minha cabeça eu já estava com um filho, com um marido, e quando eu precisei, não tinha ninguém ali. Só que depois que eu conheci a Jesus, eu entendi que sempre existe dois lados. E independente de qual é o certo, o seu papel é fazer o certo. E fazer com as pessoas aquilo que Jesus fez por você. Sim. Te perdoar. E aí eu falei assim, ok, eu quero saber. E eu não queria saber antes, porque quando eu fazia faculdade, com meus 18 anos, em um registro da faculdade em um trabalho, eu já tinha aparecido como procurada desde criança, pelo programa do Google, por outros programas também. Porque ela vivia me procurando através desses programas, mas não conseguia me encontrar. Então o programa do Gugu te procurou, então? E eu não tinha, eles não conseguiram entrar em contato comigo por algum motivo, eu não sei, mas ficou todos os registros, porque como foi algo que foi dado acesso através da faculdade, no trabalho, quando eu coloquei Vanessa do Carmo de Santos, na época que era, apareceu tudo sobre mim lá. E que eu era procurada, que existia uma mulher chamada Anaildes Moura do Carmo, que era a minha mãe, que ela tinha um sonho de me achar, porque meu pai havia me tomado dela, que era o outro lado da história. Meu Deus. Desde 6 meses de idade, que ela me teve com 13 anos de idade. Nossa, uma criança. Uma criança. E que ela tinha um sonho de encontrá-la e que ela não iria desistir, porque ela colocou essa carta, né, em meio à busca. Então, ia fazer 19 anos, eu já sabia disso. O meu esposo tentou, como CSI, tentar Você encontrou encontrá-la. isso através de um Google, assim, você deu um Google. Isso, lá, mais específico, né? Lá da faculdade foi mais específico e deu para saber tudo isso. Só que o Ananias no CSI tentou, mas a gente não conseguiu, porque o contato já mudou, os números não eram mais o mesmo, Sim. na época era de Nextel, então não conseguiu, não aconteceu. E aí, eu entendo hoje por quê. Porque quando eu conheci Ana, que foi quando ela entrou em contato após essa minha irmã ter entrado em contato comigo, eu ouvi ela. Eu falei para ela, tá tudo bem. Não importa a sua versão, não me importa. Eu te perdoo. Eu já te perdoei. Tem Amém. 4 meses. Não importa o motivo, não importa quem está errado, se foi você, se foi meu pai, eu te perdoo. Seja livre. E ela falou, eu quero que você me perdoe, mas eu quero a oportunidade de te abraçar. Porque, na verdade, apóstola, esse testemunho não é meu. Esse testemunho é da Ana. E ela apareceu em menos de um mês. Ela me mandou o Sedex, a minha certidão de nascimento, porque eu expliquei que eu era cristã, precisava casar. Expliquei tudo, ela falou, não seja por isso, você vai casar. E eu sei de tudo que acontece na sua vida, porque o reino espiritual me mostra. Ela é cristã, ela tem a visão aberta, ela é muito sensível ao Espírito Santo de Deus. E o Senhor já mostrava tudo, tudo ela já sabia. E ela veio. Quando eu olhei para ela, foi um choque. Porque eu pensava, com quem que eu pareço? Como são os traços? Por que o cabelo? Por que a cor da pele? E quando eu vi ela, eu sou exatamente como a Ana é. Meu Deus. Exatamente. Tudo. Todas as respostas que eu tinha, que eu me perguntava, que tinha pontos de interrogações, o Senhor respondeu a todas e vem respondendo até hoje. Mas aí me conta, ela chegou na sua casa, então? Não, no aeroporto. Nós fomos buscar ela, porque ela ficou com o meu endereço, porque eu passei um endereço para ela mandar um Sedex para minha irmã, na verdade. E elas vieram no meu casamento. E como foi esse encontro no aeroporto? Me conta. Foi um choque. Como é que foi essa sensação de você ver? O perdão já existia, então o elo foi quebrado, assim, porque eu era uma pessoa muito agressiva, lembra? Sim. Verbalmente. Então, na minha cabeça, eu já tinha tudo se um dia acontecesse, o que eu iria falar para ela. Isso era a Vanessa antes de Jesus. A velha criatura. E aí, quando eu vi ela, eu me assustei, foi um baque, assim, né? Aí ela falou, oi, minha filha, tudo bem? Eu falei, tudo bem, é minha irmã, é minha tia, maravilhosa.
E aí, nos abraçamos, eu ficava prestando atenção até hoje. Tudo que ela faz, eu fico prestando atenção. O quanto somos parecidas, assim. Minha mãe Cícera também estava no meu casamento, minha família daqui de São Paulo, né? Porque Deus, ele me privilegiou. Quando eu achava que eu era órfã de mãe, na parte materna e de pessoas e de família, o Senhor, ele juntou todas essas pessoas. Uau. Depois, né, que eu já estava com a minha família, depois de todas as outras situações. Mas o mais importante, quando eu fui conversar com a Ana falou, eu tentei um contato com você. Depois de muitos anos, quando eu consegui, você não quis o contato. O Senhor falou para mim, não dê continuidade, porque eu vou trabalhar na vida dela, porque você não merece a Vanessa que você vai encontrar. Uau! Ana me disse que foi quando eu tinha meus 18 para 19 anos, lembra? E foi após o meu encontro com Deus que o Senhor permitiu que eu conhecesse ela. E quando ela me conheceu uma Vanessa amorosa, uma Vanessa que na verdade era a minha essência, que havia sido roubada. Sim. Devido ao estilo de vida, As dores, né? Todas. traumas, dores, comportamentos, ciclos, padrões, né? Do lugar que eu estava, da periferia e todas essas outras coisas, né? Que faz a junção, a cultura em si, que eu vivia. E aí ela falou, agora sim, vamos sentar e eu vou te explicar tudo, porque você precisa saber de tudo. Aí ela me disse, né, contou a versão dela, a minha mãe Cícera também tem a dela. Na verdade, a minha mãe Cícera não tinha muita versão, porque meu pai só chegou comigo e ela só deu continuidade ao que o meu pai deixou. Sim, só né? cuidou de você. Isso, cuidou de mim. E agora eu tenho duas mães. Falta de uma, apóstolo, eu tenho duas, louvado seja Deus. Amém. Agora são as duas muito presentes na minha vida. Vou para Manaus, eu tenho minha mãe Cícera que cuida dos meus filhos, né, que é minha mãe que mora próximo de mim, que é minha mãe, não faz diferença nenhuma em relação a tipo sanguíneo, é minha mãe que me criou, é minha mãe que me ensinou os princípios. Sim. Foi a minha mãe que me ensinou a não matar, a não roubar, a não se prostituir, a ser mãe, a não abortar, e é um dos princípios que eu mais segui na minha vida. Amém. E isso fez muita diferença. Então passamos por algumas coisas, mas ela estava passando por situações muito mais complicadas que eu, mas eu era muito jovem. E também tive meu momento de rebeldia a não identificar o que estava acontecendo. Sim. Mas com tudo isso, o Senhor, ele aproximou todos nós. Então as minhas mães estavam no meu casamento. Eu casei, louvado seja Deus. Glória a Deus. E depois de ter fechado todas as brechas que eu nem sabia que estavam sendo abertas na minha vida, havia sido aberta na minha vida, o Senhor, ele transformou toda a minha trajetória e vem transformando toda a minha jornada. Aos pontos das minhas feridas, hoje sair poder para curar outras mulheres. Deus. Glória a Deus. E a pastora Vanessa é terapeuta, viu, gente? É. Qual que é a sua página do Instagram? Eu tenho duas, mas a que eu gosto de sempre estar passando para as pessoas é Vanessa do Carmo, Vanessa de Paula, com 2 N's e W 2 N's, porque agora eu tenho 3 certidão, né, porque eu casei e aí eu fui lá e coloquei lá Vanessa de Paula, que é o nome do meu esposo, Sim. porque o Senhor me deu uma nova identidade, mas eu identifiquei que nós dois juntos somos de fato uma só carne e Amém. tudo fazemos juntos, tudo. O Senhor nos abençoa juntos, estudamos junto, comemos junto, fazemos tudo junto, e o Senhor, ele restaurou o nosso relacionamento e a nossa identidade. Eita glória, coisa maravilhosa, né? Sim. Que lindo tudo isso, Van. Tô impactada aqui ouvindo a sua história, impactada ouvindo o que Deus faz, né? Ver como você teve escassez de tanta coisa e no fim Deus foi te presenteando e te trazendo tudo em abundância, né? A ponto de você hoje ter 2 mães, coisa Sim. maravilhosa. Muito. E, na verdade, hoje, esse ano eu fui para Bahia, lembra que eu te falei? Em Sim. janeiro. Eu fui conhecer a minha família, a minha origem. Isso foi muito importante na minha vida. E como foi essa experiência? Muito doce. De início, muito novo, Sim. mas doce. Saber da minha origem, conhecer meus irmãos, o meu outro irmão também, que é filho do meu Quantos pai. irmãos você tem lá? Eu tenho 3. 2 é filho da minha mãe Ana e um já era filho do meu pai, que meu pai, a gente já sabia da existência dele, porque quando meu pai me apresentou para minha mãe, ele já tinha
o meu irmão também. Então ele nos fez quase no mesmo tempo. Temos meses de diferença. Só que ele ficou com a mãe dele na Bahia e meu pai me trouxe. Entendi. E aí eu conheci ele esse ano, em janeiro, Júnior. Conheci ele Maravilhoso. também. Parece que a gente já se conhecia a vida toda. Então, que ele não teve de paternidade, por um tempo também não tive de maternidade, mas eu também disse a ele que ele tem uma paternidade, sim, de um Deus vivo. Amém. E hoje ele também se sente pertencente a esse Deus. Que bênção. Também é cristão, é? Tá quase, mas tem uma pessoa de princípio maravilhoso. Que O Senhor foi bênção. generoso também com ele. Que bênção, que bênção. E aqui você tem mais irmãos, né? Por parte da Cícera. Da minha mãe e do meu pai também, do meu pai, né? Eu tenho Nossa, mais bacana. 2 irmãos mais novos que eu, Então, que é o família Vitor e o grande. Vinícius. Sim. Família bem grande. Cada um vivendo a sua história, no seu tempo, mas graças a Deus, né? Todos juntos, e cada encontro que tem da nossa igreja, da cultura do reino, isso foi cravado tão grande no meu coração que eu tenho necessidade que todos os seres humanos da terra passem por esse Amém. avivamento, essa transformação, essa imersão de uma nova identidade, porque muitas vezes a gente está perdido, mas nem sabe qual é o motivo de estar Verdade. perdido. Não sabemos nem quem somos na nossa essência, e quando a gente não sabe quem somos, qualquer lugar nos serve. Exatamente. E hoje eu identifico e tenho certeza que o meu lugar é aos pés de Jesus. Glória a E Deus. tudo o que a gente faz é com muita intensidade, e independente até mesmo da parte profissional, a gente coloca Jesus. E na onde a gente passa através de Jesus, levando o ID de Jesus, as pessoas são restauradas. Porque a gente teve um testemunho também no bairro, né? Tanto eu quanto ele. E eu, para muitos, até hoje, quando as pessoas chegam através de pessoas na nossa igreja, quando olha para mim, para o meu esposo, principalmente para mim, por ser mulher também, fala: eu vou ficar aqui. Real. Eu vou ficar aqui. Como o Senhor mudou a sua vida. Porque a gente convive no mesmo bairro, a nossa igreja no bairro, das situações que nos levavam à calamidade com outras pessoas, que levavam as pessoas também para o abismo junto conosco. E hoje eu tenho o privilégio de pessoas que eu andei, que eu morei, são discípulas minhas de Cristo, né? Mas estão conosco lá na igreja. Sim. E aí sempre tem uma que fala: como que você mudou? Porque quando o Senhor ele chega, ele transforma o nosso intelecto, nossos pensamentos, nosso comportamento, Deus a maneira muda que a gente tudo. fala, a maneira que a gente vê, a maneira que a gente age. Uau. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a E Deus. hoje meus filhos podem provar disso. E no início eu fiquei com um pouco de medo de conhecer essas pessoas, né? Mas num sentido assim, tipo, como que eu vou chegar? O que que eu vou falar? Como Sim. que eu vou interagir? E foi tão leve, parecia que eu nunca fui sair de lá. E quando eu ia no mar assim, e eu mergulhava, parece que eu nunca saí de lá, né? E tipo, é a minha origem, é quem eu sou. E graças a Deus, o Senhor ele me deu um mapeamento espiritual na minha vida. Quebrei toda a hereditariedade que precisava ser quebrado na minha vida. E todos os dias a gente busca que as pessoas também quebrem tudo que precisa ser Isso quebrado na aí. vida delas através de Jesus. Isso aí. E eu imagino a alegria da sua mãe Ana, né? A gente receber Sim. na casa dela. Cristã também, inclusive eu ministrei lá na Bahia, Eita, em uma igreja, porque ela falou: eu preciso que você conte o seu testemunho, porque o meu, a Bahia já sabe, a Bahia toda. Inclusive, quando ela me achou no Facebook, foi uma revelação em uma igreja. Meu Deus, que forte. Porque meu tudo nome isso. estava diferente no Facebook, então de fato ela não conseguia me encontrar, nem no Orkut, nem no Facebook. E foi através de uma revelação, e Deus disse para ela naquele dia, 3 dias antes dela me achar, de fato: você vai encontrar ela no terceiro dia. E após você encontrar, você se sentirá mãe da Meu Vanessa. Deus. E aí eu contei isso na Bahia, com ela me ouvindo, mas ela já tinha ido no meu casamento em São Paulo, depois ela foi morar próximo de mim, em Extrema, no interior de São Paulo, aqui de nós, né? Ah, ela ficou perto de você? Foi aqui no Extrema, né? No interior de São Paulo ficou um pouco, mas mesmo assim a gente só conseguiu se ver 3 vezes. Entendi. E foi bom. Me senti filha dela, me sinto filha da minha mãe Cícera, mas acima de tudo, é o que não, é mais mágico. Eu só precisava se sentir filha de Deus. Amém. Uma nova identidade foi dada, Glória a Deus. e hoje, através de Jesus,
eu permito que as outras pessoas também encontrem uma identidade. E como filha, você faz a diferença nessa terra. Como filha, você brilha Jesus. Como filha, você implanta o reino, né? Isso é a coisa mais linda, dando sequência ao legado do pai. Eu vejo muito isso na sua vida, na vida do seu marido. Assim, enquanto vocês honram o legado que Deus entregou, né? Sim. Porque existe uma diferença gritante entre herdeiros e sucessores. E vocês realmente pegaram a questão de, não, eu sou sucessora de Cristo nessa terra, eu não sou só uma herdeira, porque herdeiro só se preocupa com a herança. O sucessor tem a preocupação de implantar realmente aquilo que o pai deseja, né? Então eu vejo isso em vocês, esse amor pela presença. Temos fome e sede assim todos os dias, ao ponto de querer que as pessoas também tenham, para falar para elas que essa fonte nunca seca. Que lindo, Van. Olha, eu tô aqui com meu coração explodindo de alegria em conhecer a sua história, né? Já conheci um pouco, você já havia me contado algumas coisas, mas hoje foi mais intenso aqui. Feliz em poder ouvir tudo isso, em poder ouvir assim também o quanto Deus trabalhou em tudo isso. Eu imagino que você teve momentos muito difíceis, né? Antes de conhecer Jesus, mas Deus realmente tratou, e aquilo que foi uma dor, hoje é uma fortaleza, né? E hoje você é capaz daquilo que foi a sua dor, curar outras mulheres, outras vidas, outras pessoas através dessa certeza, dessa convicção que você tem em Deus. Então, mas, apóstola, de verdade, se fosse para me escolher passar tudo de novo e conhecer e provar deste amor, eu passaria. Glória a Deus. Certeza, porque só transforma quem não se conforma. É verdade. Eu quis ser transformada. E é assim que o Senhor fez na minha vida e vem fazendo na vida da minha família. E é o que eu ensino para os meus filhos, nós ensinamos para os nossos filhos. E o meu maior troféu é saber que um dia eu vou partir. E o que precisa ficar de fato é o legado. Sim. E o legado deles continuar levando para as outras pessoas aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e ainda irá fazer na vida dos nossos que virão. Amém, amém. Uau! Programa lindo. Amei, amei te receber aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você desse um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo. Talvez estejam vivendo as mesmas dores emocionais que você viveu, talvez estejam vivendo nessas situações de tipo, quem eu sou, né, nessa terra. Você possa trazer um recadinho no coração dessas pessoas. Claro. A palavra do Senhor diz que os finais das coisas é melhor que o começo. Muitas vezes a gente quer buscar em pessoas aquilo que a gente só encontra no Senhor. Coloque o Senhor no centro de tudo, porque quando Ele estiver no centro de tudo, Ele é o maior interessado em te abençoar. Vá até Ele, toque nele, que dele também virá virtude para a sua vida, para a sua família e o melhor, para a sua descendência. Porque quando o Senhor ele quer fazer algo nas nossas vidas, Ele não faz só nas nossas vidas, Ele faz na nossa descendência e Ele muda o território e geografias para que a vontade dele seja cumprida e você receba o melhor da parte dele. Então eu não sei qual é a estação que você está passando na sua vida, mas eu sei que o Senhor está contigo e se você crer, grandes coisas estarão por vir sobre a sua vida, porque não cai uma sequer folha da árvore sem a permissão de Deus. Sejam ouvintes, mas também praticantes, para que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável sobre a sua vida, assim como foi na minha vida, assim como foi na vida da apóstola, porque todos nós renunciamos para estar aqui, falando para você, ouvinte, algo sobre nós, que nos gerou dor, para que você venha, no meio dessa trajetória, viver uma situação diferente da nossa. Então, o testemunho é para edificar, mas também para diminuir a jornada que você pode correr com o Senhor, se ela não for boa. Então, não importa a estação, o que importa é que o Senhor está contigo, ok? Não desista e diga ao fraco, eu sou forte. Uau, meu Deus, que programa lindo, que bênção, obrigada querida por estar aqui,
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua Amém. descendência, que Eu Deus abençoe recebo. seu ministério de uma forma profética. Vocês são lindos. Eu tenho o privilégio de andar com vocês, sou muito feliz por isso. Nós que temos a honra. Porque vocês são muito queridos, seu marido também passou por aqui, vocês são muito maravilhosos, vocês são Amém. presentes, vocês são dedicados. Eu vejo Jesus na vida de vocês, eu disse Amém. isso para ele e isso é uma E verdade. é sobre isso. Eu vejo muito Jesus na vida de vocês, eu sou muito feliz de poder caminhar junto com vocês. Então, que Deus abençoe. Obrigada por estar aqui. Obrigada Te amo. você pela oportunidade. Te amo muito, Eu querida. também te amo muito. E você que acompanhou esse programa, é o que a pastora Vanessa acabou de dizer. Não seja ouvinte, mas seja praticante. Existe saída para você, existe um novo recomeço. Basta que você entenda esse chamado do Senhor para a sua vida e possa praticar a vontade dele nessa terra. Que você se desperte para isso. A saída, a solução, todas as nossas dores podem ser curadas em Deus. Se você de fato entender aonde está a sua identidade. A nossa identidade é de filho. Eu sou filha, você é filho, então vá para os braços do seu pai. Com certeza há aconchego, amor, a restauração e cura nos braços dele. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Aproveita e envie esse programa para muitas pessoas. Eu tenho certeza que esse testemunho vai curar muito a questão da paternidade relacionada às vidas. Um beijo no seu coração. Fica na paz. Eu te amo em Cristo.